Espírito Santo, sei que não posso fazer isso sem você. Não quero falar sem sua presença, sem sua unção, sem sua revelação fluindo através destas palavras. Hoje sinto em meu espírito que esta mensagem é para alguém que tem lutado contra a pobreza em segredo. Alguém que tem orado, jejuado, dizimado, mas ainda vê as dívidas se acumulando. Ainda sente o nó na garganta quando olha para a conta bancária. Quando parece que nada está acontecendo financeiramente. É quando Deus está preparando algo extraordinário. Há um sussurro do céu hoje que diz: seu tempo de aperto termina agora. Mas antes que essa revelação chegue, o Espírito precisa que você entenda, que discerna, que prepare seu coração para receber algo que mudará completamente sua compreensão sobre prosperidade e provisão divina. Espere. Antes de continuar, preciso que você entenda algo crucial. O que estou prestes a compartilhar foi revelado pela própria Kathryn Kuhlman em seus últimos anos de ministério. Mas poucos prestaram atenção porque estavam fascinados demais pelas curas milagrosas para notar as bênçãos financeiras que aconteciam silenciosamente. Esta revelação transformou vidas de formas que não posso explicar. E talvez seja exatamente o que você tem esperado sem saber. Não é casualidade que você esteja aqui neste momento. Esta mensagem é um encontro com o seu destino financeiro, guiado pela graça divina. O céu se move, os anjos se alinham, e seu espírito deve estar pronto para receber algo que instituições religiosas mantiveram escondido por décadas. Quando Deus está prestes a quebrar heranças financeiras negativas, uma das primeiras coisas que ele faz é revelar segredos espirituais que estavam ocultos aos olhos carnais. Kathryn Kuhlman costumava dizer: Deus não esconde verdades dos humildes, mas as revela aos corações abertos. E hoje seu coração está sendo preparado para uma revelação que poucos ministros têm coragem de ensinar, porque desafia tudo que as igrejas tradicionais pregam sobre dinheiro e prosperidade. Você já sentiu que existe algo bloqueando sua prosperidade? Algo espiritual, porém muito real? Não é sua imaginação. É uma verdade espiritual que Kat descobriu através de anos, observando sinais sobrenaturais nas vidas das pessoas que eram curadas e abençoadas em suas reuniões. Ela percebeu que aqueles que experimentavam transformação financeira duradoura tinham algo em comum. Algo que nada tinha a ver com sua condição social, educação ou histórico familiar. Seu corpo mesmo está reagindo a esta preparação divina. Talvez você tenha notado uma inquietação crescente nos últimos dias. Ou sonhos com águas abundantes, limpas ou fortes cachoeiras. Ou uma sede de Deus. Um anseio espiritual que parece insaciável. Estes não são sintomas físicos comuns. São sinais de que algo profundo está se movendo no reino espiritual em sua direção. Maria de São Paulo experimentou exatamente isso. Durante meses, ela sentia um aperto no estômago sempre que pensava em dinheiro. Uma ansiedade que a fazia evitar olhar as contas. Depois que aplicou o que vou compartilhar com você, em 3 semanas, recebeu uma oportunidade profissional que dobrou sua renda. Mas isso é apenas o começo desta revelação. Existe uma razão pela qual Jesus escolheu discípulos pescadores. Existe uma razão pela qual ele andou sobre as águas. Existe uma razão pela qual ele transformou água em vinho. E existe uma razão pela qual Kathryn Kuhlman descobriu que a água é um dos elementos mais poderosos para quebrar bloqueios financeiros. Mas antes de revelar esse segredo, você precisa entender a natureza espiritual da pobreza que tem atacado sua família por gerações. A pobreza não é apenas falta de dinheiro. A pobreza é uma força espiritual que se alimenta da sua resignação. Cada vez que você diz, é assim na minha família, você está alimentando essa força. Cada vez que você aceita a escassez como normal, você está renovando um contrato espiritual que seus antepassados assinaram sem saber. Kathryn Kuhlman observou algo perturbador em suas reuniões. Pessoas que vinham procurando cura física frequentemente
descobriam que sua doença estava diretamente conectada à pobreza espiritual que corria em suas raízes familiares. Não era coincidência que as mesmas famílias que lutavam contra doenças crônicas também lutavam contra problemas financeiros crônicos. A raiz era a mesma: um afastamento da abundância de Deus. Mas aqui está o que ninguém teve coragem de te dizer. A água não é apenas H2O no reino espiritual. A água é um condutor de revelação divina. É através da água que Deus sempre manifestou seus maiores milagres de provisão. O Mar Vermelho se abriu para libertar um povo da escravidão econômica do Egito. O Rio Jordão parou para que uma nova geração entrasse na terra da promessa e da abundância. Jesus multiplicou pães e peixes às margens de um lago. Agora vem a parte que vai virar sua teologia de cabeça para baixo. Cat descobriu que quando você honra a água como elemento sagrado de revelação, você ativa uma frequência espiritual que atrai provisão sobrenatural. Não estou falando de superstição ou misticismo barato. Estou falando de uma verdade bíblica que foi distorcida por tradições religiosas que preferem manter o povo dependente de ofertas e campanhas de arrecadação. Esqueça tudo o que você pensava saber sobre prosperidade, porque o que vem a seguir muda completamente o jogo da vida. Durante seus últimos anos de ministério, Cat começou a observar padrões específicos nas vidas das pessoas que experimentavam transformação financeira duradoura. Não eram os que mais ofertavam, não eram os que tinham mais fé, eram os que entendiam a linguagem espiritual da água. Há exatamente 3 sinais divinos que aparecem quando Deus está preparando sua libertação financeira. E todos eles estão conectados ao elemento água de formas que vão surpreender você. Sinal número 1. Você começa a sonhar com água de forma repetitiva. Não são sonhos caóticos. São sonhos onde a água aparece limpa, abundante, fluindo. Pode ser um rio, pode ser chuva, pode ser o mar. O importante é que no sonho você sente paz, não medo. Cat descobriu que este é o primeiro sinal de que as portas espirituais da prosperidade estão se abrindo sobre sua vida. No livro de Ezequiel, capítulo 47, Deus mostra ao profeta uma visão de um rio de bênçãos. Primeiro até os tornozelos, depois até os joelhos, depois até a cintura, até se tornarem um rio caudaloso que ninguém podia atravessar. Cat entendeu que esta visão não era apenas sobre avivamento espiritual. Era sobre o aumento progressivo da provisão divina na vida dos escolhidos. Observe o que aconteceu com os israelitas no deserto. Antes de receber o maná, antes de ver suas roupas se conservarem por 40 anos, antes de experimentar provisão sobrenatural, eles passaram por Mara, onde as águas de sofrimento foram transformadas em águas de alegria, bênção. Deus sempre usa a água como símbolo de que a estação de amargura financeira está chegando ao fim. Você tem sentido ultimamente uma atração inexplicável pela água. Talvez esteja bebendo mais água que o normal, ou sentindo vontade de banhos mais longos, ou simplesmente se sentindo mais relaxado perto de cachoeiras, rios ou praias. Não é casualidade. É seu espírito reagindo à preparação divina que está acontecendo nos lugares celestiais. Marcos, de Brasília, me contou que durante 3 semanas consecutivas sonhou que estava dentro de um rio cristalino. E no sonho, uma voz dizia: "Este é o rio da minha provisão para você." Na 4ª semana, ele recebeu uma herança inesperada de um tio distante que nem sabia que existia. O valor exato que precisava para quitar todas as suas dívidas e ainda abrir o negócio que sonhava há anos. Mas isso é apenas o primeiro sinal. O segundo é ainda mais profundo e perturbador. Sinal número 2. Você começa a perceber a presença de Deus de forma mais intensa durante atividades que envolvem água. Pode ser no banho, lavando a louça, ouvindo o som da chuva. Nesses momentos, você sente uma paz sobrenatural. Às vezes até lágrimas que vêm sem explicação. Cat descobriu que esta é a forma de Deus preparar seu vaso espiritual para receber uma abundância
que você nunca imaginou possível. Lembra da mulher samaritana no poço de Jacó? Jesus não escolheu aquele local por acaso. Ele sabia que, próximo à água, as revelações divinas fluem com mais facilidade. Quando ela entendeu quem era Jesus, sua vida mudou completamente. Mas observe algo que poucos percebem. Ela se tornou a primeira evangelista bem-sucedida da história cristã. Sua influência trouxe prosperidade espiritual e material para toda a cidade de Sicar. A água é um condutor espiritual. Assim como conduz eletricidade no mundo físico, conduz revelação no mundo espiritual. Quando você honra a água como elemento sagrado, você está criando um ambiente onde o sobrenatural pode se manifestar, sem resistência. Sua pele mesmo está respondendo de forma diferente à água ultimamente. Talvez tenha notado que os banhos estão mais relaxantes, ou que beber água te dá uma sensação de renovação que vai além da sede física. Estes são sinais de que sua sensibilidade espiritual está sendo calibrada para receber instruções diretas do trono de Deus sobre sua situação financeira. Ana, de Porto Alegre, começou a perceber que sempre que estava lavando roupas, sentia impulsos para orar por pessoas específicas. Seguindo esses impulsos, descobriu que estava intercedendo por pessoas que depois se tornaram clientes importantes em seu negócio. Em 6 meses, sua renda triplicou simplesmente porque aprendeu a reconhecer a voz de Deus através da água. Mas o terceiro sinal é o mais impactante de todos. E poucos pastores têm coragem de ensinar porque desafia completamente a teologia tradicional sobre dinheiro e prosperidade. Sinal número 3. Você começa a receber revelações específicas sobre sua situação financeira durante o contato com a água. Pode ser no banho, pode ser na chuva, pode ser bebendo um copo d'água. De repente, você sabe exatamente que passo dar, que decisão tomar, que oportunidade buscar. Não é sua mente analisando, é revelação pura, direta do coração de Deus para o seu. O profeta Eliseu sabia disso. Quando a viúva veio desesperada porque ia perder os filhos por causa das dívidas, ele não orou pela provisão. Ele perguntou: "Que tens em casa?" Ela respondeu: "Apenas uma botija de azeite." O azeite é líquido, flui como água. Eliseu instruiu-a a juntar vasilhas vazias e começar a derramar. O milagre aconteceu através do elemento líquido fluindo. Cat percebeu que as pessoas que experimentavam os maiores milagres financeiros eram aquelas que aprendiam a ouvir Deus através da água. Não através de jejuns longos, não através de vigílias complicadas, mas através de momentos simples de conexão com o elemento que Deus escolheu para representar sua abundância. Jesus disse: "Quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior." Rios não são gotejamentos. Rios são abundância em movimento constante. Cat entendeu que esta promessa não era apenas sobre avivamento espiritual. Era sobre prosperidade financeira, fluindo de forma constante na vida dos que creem verdadeiramente. Preciso parar um momento. O que estou prestes a revelar é tão poderoso que preciso ter certeza de que você está preparado para receber. Durante anos, Cat observou que as pessoas que experimentavam transformação financeira duradoura tinham um segredo em comum, um ritual simples que elas faziam com água. Sempre durante 3 noites consecutivas. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma postura de coração. Te confesso algo pessoal, que nunca compartilhei publicamente. Quando eu mesmo aprendi sobre este ritual através dos diários de Cat, minha vida mudou de uma forma que jamais acreditei possível. Não era sobre a quantidade de fé que eu tinha. Era sobre o alinhamento com a frequência espiritual que Deus usa para liberar abundância através do elemento água. Agora respire fundo. Por que vem a revelação que mudará tudo o que você acreditava saber sobre a relação entre espiritualidade e prosperidade? Há milhares de anos, desde os tempos bíblicos, existe um protocolo espiritual que conecta a água
a manifestação de milagres financeiros. Cat não inventou este protocolo. Ela o redescobriu através de revelação direta do Espírito Santo. Deus não te pedirá uma obediência que não venha com explicação. O que estou prestes a compartilhar parece simples, mas seu poder é absolutamente milagroso. É um ritual de 3 noites que ativa uma frequência espiritual específica, criando um campo magnético no reino invisível, que atrai provisão sobrenatural. Há exatamente 3 passos divinos que você deve seguir para ativar esta bênção em sua vida. E cada passo está fundamentado em princípios bíblicos que a igreja tradicional esqueceu de ensinar. Passo número 1. Na primeira noite, às 21 horas exatas, você deve encher um copo com água pura. Não pode ser água da torneira. Deve ser água filtrada ou mineral, representando pureza espiritual. Segure o copo com as 2 mãos. Olhe para a água e declare em voz alta: Senhor, assim como esta água está limpa e pura, purifica minha vida financeira de toda maldição generacional. Noé aplicou este mesmo princípio quando enviou a pomba sobre as águas do dilúvio. Ele não estava apenas verificando se a terra estava seca. Estava declarando que a água havia purificado a terra da corrupção e uma nova era de abundância podia começar. A pomba voltou com uma folha de oliveira, símbolo de prosperidade renovada. Este ato simples de honrar a água como elemento de purificação é como uma chave no reino espiritual. Abre portas que estavam fechadas para aqueles que se movem apenas por conveniência ou tradição religiosa. Imediatamente você começará a sentir uma paz sobrenatural, uma sensação de que algo mudou na atmosfera espiritual ao seu redor. Depois de fazer a declaração, beba a água lentamente, visualizando cada gole lavando as maldições financeiras que correram em sua família por gerações. Em 24 horas, você notará que pensamentos negativos sobre dinheiro perdem força, que a ansiedade financeira diminui, que você consegue sonhar novamente com prosperidade, sem culpa religiosa. Passo número 2. Na segunda noite, às 21 horas exatas, você deve encher uma bacia pequena com água pura. Coloque as mãos dentro da água e declare: Senhor, assim como estas águas tocam minhas mãos, que tua provisão toque tudo que minhas mãos fizerem. Mantenha as mãos na água por 3 minutos, orando em línguas, se você tiver este dom, ou simplesmente falando com Deus de coração aberto. Eliseu usou este mesmo princípio quando curou Naamã da lepra. Ele instruiu o general sírio a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não era sobre a água ter poder mágico. Era sobre honrar a água como elemento através do qual Deus manifesta milagres. Naamã não foi apenas curado fisicamente. Ele se tornou próspero espiritualmente e financeiramente pelo resto da vida. Para aqueles que têm maior discernimento espiritual, este ato é uma declaração profética que alinha sua vida com o propósito divino de prosperidade. Você está declarando que suas mãos não estão mais amaldiçoadas para pôr a pobreza, mas abençoadas para essa abundância, mas no nível mais profundo, que poucos compreendem. Este ritual ativa uma conexão ancestral que estava adormecida em sua linhagem espiritual. Seus antepassados que caminharam com Deus sabiam destes segredos, mas o conhecimento foi perdido através de gerações de tradição religiosa que substituiu revelação por ritual vazio. Em 48 horas após este segundo passo, pessoas começarão a dizer que há algo diferente em você, mas não saberão explicar exatamente o que. Oportunidades financeiras que estavam bloqueadas começarão a se destravar. Ideias de negócios começarão a fluir em sua mente com clareza sobrenatural. O terceiro passo é o mais poderoso. E preciso que você entenda que não é brincadeira espiritual. É um protocolo sagrado que requer seriedade e reverência total. Passo número 3. Na terceira noite, às 21 horas exatas, você deve fazer algo que vai desafiar completamente sua zona de conforto espiritual.
Encha uma tigela com água pura, coloque-a diante de você e faça uma declaração que Cat Kuhlman descobriu ser a mais poderosa de todas para quebrar maldições financeiras geracionais. Olhe fixamente para a água e declare: Senhor, eu quebranto toda a aliança que minha família fez com a pobreza. Eu cancelo todo o contrato espiritual que permitiu escassez em minha linhagem. Pela autoridade do sangue de Jesus, eu declaro que minha casa servirá ao Senhor na abundância, não na necessidade. Depois desta declaração, pegue a água com as mãos e lave seu rosto enquanto ora. Lava-me, Senhor, de toda mentalidade de pobreza. Que meus olhos vejam oportunidades onde antes viam obstáculos. Que minha mente compreenda estratégias celestiais para a prosperidade terrena. Preciso te contar algo que ainda me arrepia. Quando Cat descobriu este protocolo, ela estava passando por sua própria crise financeira. O ministério estava endividado. Críticos a atacavam de todos os lados. E ela se sentia abandonada até mesmo por Deus. Foi durante uma noite de desespero, chorando diante de uma bacia de água, que o Espírito Santo lhe revelou este segredo ancestral. Na primeira noite que ela aplicou este ritual, sonhou com seu pai, que havia morrido anos antes. No sonho, ele dizia: Filha, nossa família carregou pobreza por gerações, porque esquecemos de honrar a Deus através dos elementos que Ele criou. Você está quebrando uma maldição de 100 anos. Quando acordou, havia uma paz em seu espírito que ela não sentia há meses. Na segunda noite, recebeu uma ligação inesperada de um empresário que havia assistido uma de suas reuniões anos antes. Ele queria fazer uma doação substancial para o ministério, o suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar para a expansão. Cat sabia que não era coincidência. Na terceira noite, após completar o ritual, ela teve a visão mais clara de sua vida sobre o futuro do ministério. Viu multidões sendo impactadas não apenas por cura física, mas por libertação financeira. Viu famílias inteiras sendo restauradas economicamente através do poder de Deus manifestado de formas práticas e tangíveis. Este terceiro passo é como detonar uma bomba espiritual no reino das trevas. Todos os espíritos que se alimentavam da pobreza de sua família recebem um aviso oficial de despejo. Todas as fortalezas mentais que te convenceram de que você nasceu para ser pobre começam a ruir como muralhas de Jericó. O que você precisa entender é que a pobreza não é apenas falta de recursos materiais. A pobreza é um sistema espiritual complexo que inclui maldições geracionais, acordos ancestrais com a escassez e fortalezas mentais que distorcem sua percepção sobre merecimento e capacidade de prosperar. Cat descobriu algo perturbador em suas pesquisas dos registros genealógicos das pessoas que buscavam ministração. As famílias que experimentavam pobreza crônica frequentemente tinham antepassados que haviam feito pactos espirituais problemáticos. Alguns haviam se envolvido com práticas ocultistas que amaldiçoaram a prosperidade das gerações seguintes. Outros haviam jurado votos de pobreza por motivos religiosos distorcidos, sem compreender que estavam limitando a provisão de Deus para seus descendentes. Mas aqui está uma revelação que vai chocar você. Algumas dessas maldições foram geradas por traumas financeiros tão intensos que criaram juramentos inconscientes. Seu bisavô, que perdeu tudo na crise de 1929, pode ter jurado que nunca mais confiaria em prosperidade. Sua avó, que passou fome durante uma guerra, pode ter desenvolvido uma crença subconsciente de que abundância atrai tragédia. Estes juramentos e crenças se tornaram fortalezas espirituais que passaram de geração em geração através do que a Bíblia chama de iniquidade dos pais. Não é que Deus pune filhos por pecados dos pais. É que padrões espirituais negativos se perpetuam até que alguém tenha coragem de quebrá-los deliberadamente. O ritual de 3 noites que Cat revelou não é apenas uma prática espiritual. É uma declaração de guerra contra sistemas invisíveis
que mantiveram sua família em cativeiro financeiro por décadas. É você assumindo a autoridade espiritual que Jesus conquistou na cruz e que está disponível para todo filho de Deus, que entende seus direitos espirituais. Durante os 3 dias seguintes ao ritual completo, você entrará no que Kat chamava de período de purificação supernatural. Não se assuste se você sentir uma batalha espiritual intensa, sonhos estranhos, tentações para desistir, vozes mentais dizendo que nada vai mudar. Isto é normal e necessário. É a resistência das trevas contra a sua libertação. Roberto de Recife me procurou desesperado. Depois de completar o ritual, disse que nos 3 dias seguintes, tudo o que podia dar errado em sua vida financeira deu errado. O carro quebrou, a geladeira pifou, chegaram cobranças que ele não esperava. Eu expliquei que ele estava passando pela última resistência. No 7º dia após o ritual, ele recebeu uma proposta para vender um terreno que herdara e esquecera há anos. O valor foi suficiente para resolver todos os problemas e ainda investir em um negócio próspero. O que acontece no reino espiritual durante este período é fascinante. Imagine que sua vida financeira era como uma casa tomada por invasores há anos. O ritual é como uma ordem judicial de despejo. Nos primeiros dias, os invasores fazem de tudo para demonstrar que ainda têm controle, destruindo o que podem antes de sair. Mas quando finalmente saem, a casa fica livre para ser restaurada e ocupada pelo verdadeiro proprietário, a abundância que Deus sempre quis que você experimentasse. Kat observou que aqueles que persistiam durante este período de purificação experimentavam transformações que iam muito além de melhorias financeiras. Relacionamentos eram restaurados, a saúde melhorava, a clareza mental e espiritual aumentava dramaticamente. Era como se a quebra dos bloqueios financeiros desbloqueasse outras áreas da vida, que estavam conectadas ao mesmo sistema espiritual de limitação. Mas existe um segredo dentro do segredo, que Kat revelou apenas para seus assistentes mais próximos. Durante os 3 dias de purificação, há uma prática adicional que acelera drasticamente o processo e diminui a intensidade da resistência espiritual. A cada manhã, durante os 3 dias após completar o ritual, você deve beber um copo de água pura, enquanto declara: Senhor, assim como esta água limpa meu corpo, que tua palavra limpe minha mente de toda dúvida sobre tua provisão para mim. Esta prática diária cria um escudo espiritual que protege sua fé durante o período mais vulnerável da transformação. Lembra da mulher com fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus? Ela havia gasto tudo o que tinha com médicos durante 12 anos. Estava financeiramente arruinada, além da condição física desesperadora. Mas observe algo que poucos percebem. Quando Jesus disse, sua fé a curou, ele não estava se referindo apenas à cura física. Os evangelhos mencionam que depois do milagre, ela se tornou uma das mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. A cura que Jesus oferece, sempre, é integral. Quando ele liberta alguém da pobreza, ele não apenas melhora a situação financeira, ele transforma a pessoa em um canal de abundância que impacta outras vidas. Esta é a diferença entre prosperidade egoísta e prosperidade do reino. Agora preciso compartilhar algo que pode soar controverso, mas que Kat descobriu através de anos de observação cuidadosa. As pessoas que experimentavam os maiores milagres financeiros através deste ritual tinham uma característica em comum. Elas entendiam que a abundância não era o objetivo final, mas o meio para cumprir um propósito maior. Deus não te prospera para que você acumule riquezas. Deus te prospera para que você seja um instrumento de transformação no reino. Quando você abraça esta verdade, a prosperidade se torna sustentável e exponencial. Quando você vê a abundância como responsabilidade sagrada, não como direito pessoal, o céu conspira para aumentar sua capacidade de impacto
Esta mudança de mentalidade é crucial para que o ritual produza resultados duradouros. Se você busca prosperidade apenas para resolver seus problemas pessoais, você pode experimentar melhorias temporárias. Mas se você busca prosperidade para ser canal de bênção para outros, você entra numa dinâmica espiritual que se autoalimenta e cresce exponencialmente. Fernanda, de Salvador, completou o ritual com esta mentalidade correta. 3 meses depois, não apenas sua situação financeira estava completamente transformada, mas ela havia se tornado mentora financeira de outras pessoas em sua igreja. Sua prosperidade se multiplicou, porque ela se tornou multiplicadora de prosperidade. Durante o período que sucede o ritual, você começará a receber o que Cat chamava de downloads celestiais, sobre estratégias práticas para multiplicar recursos. Ideias de negócios que nunca passaram pela sua cabeça começarão a fluir com clareza sobrenatural. Oportunidades de investimento aparecerão no momento exato em que você tem recursos para aproveitá-las. Conexões estratégicas surgirão de formas que desafiam qualquer explicação natural. Mas o mais impressionante é que você desenvolverá uma intuição financeira que não tinha antes. Começará a sentir no espírito quando uma oportunidade é genuína ou quando é uma armadilha. Discernirá entre investimentos que multiplicarão seus recursos e aqueles que os desperdiçarão. Esta sabedoria sobrenatural é um dos presentes mais valiosos que acompanham a quebra de bloqueios financeiros. João, empresário de Belo Horizonte, me contou que após o ritual, desenvolveu uma capacidade impressionante de avaliar negócios apenas olhando para eles. Em 2 anos, todos os investimentos que aprovou prosperaram, enquanto várias oportunidades que rejeitou por intuição se revelaram fraudulentas ou falimentares posteriormente. Esta intuição não é paranormalidade. É o resultado de uma mente renovada, que está sintonizada com a sabedoria de Deus para questões práticas da vida. Quando as maldições são quebradas e as fortalezas mentais são derrubadas, sua capacidade natural de discernimento é restaurada à condição original que Deus projetou. Cat costumava dizer: quando você para de lutar contra Deus sobre dinheiro, você se torna parceiro de Deus em abundância. Esta frase resume perfeitamente a transformação que acontece. Você deixa de ver Deus como alguém que restringe sua prosperidade e passa a vê-lo como alguém que quer multiplicar sua capacidade de prosperar. Agora chegamos à parte mais emocionante desta revelação. Depois que você completa o ritual e passa pelo período de purificação, você entra no que Cat identificou como temporada de multiplicação sobrenatural. É nesta fase que os milagres financeiros mais impressionantes acontecem. Durante esta temporada, que pode durar de 3 meses a 2 anos, dependendo do nível de obediência e fé da pessoa, 3 coisas específicas começam a se manifestar de forma consistente. Primeira manifestação: provisão inesperada. Dinheiro que você não esperava aparece de fontes que você não imaginava. Pode ser uma restituição de imposto maior que o esperado. Um presente financeiro de alguém que você nem sabia que se lembrava de você. Uma oportunidade de trabalho extra que surge do nada. Esta não é a forma principal como Deus vai te prosperar, mas é a forma como Ele confirma que o processo está funcionando. Segunda manifestação: multiplicação de talentos. Habilidades que você tinha, mas que estavam adormecidas, começam a se destacar de forma sobrenatural. Se você sempre foi bom em vendas, você se torna excepcional. Se tinha jeito para a administração, você desenvolve uma capacidade estratégica que impressiona. Até você mesmo. Deus não te dá talentos novos, mas potencializa os que você já possui, de forma que gerem um valor econômico significativo. Terceira manifestação: a abertura de portas estratégicas. Oportunidades que estavam fechadas há anos, de repente se abrem. Pessoas influentes começam a notar seu trabalho. Propostas de sociedade ou parcerias
Aparecem de formas que você jamais planejou. É como se o universo conspirasse para te colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Lucas, advogado de Curitiba, experimentou as 3 manifestações de forma dramática. 2 meses após o ritual, recebeu o pagamento de um caso que havia perdido a esperança de receber. No mesmo período, desenvolveu uma expertise em direito digital, que o tornou referência na área. 6 meses depois, foi convidado para ser sócio de um escritório renomado, multiplicando sua renda por 5. O que você precisa entender é que essas manifestações não são eventos isolados. Elas fazem parte de um padrão orquestrado por Deus, para te levar de um nível de prosperidade para outro, de forma sustentável e progressiva. Cada manifestação te prepara para a próxima, criando uma escalada de abundância que pode durar décadas. Durante essa temporada de multiplicação, é crucial que você mantenha certas práticas que garantem a continuidade e o crescimento das bênçãos. Cat identificou 5 práticas essenciais que aqueles que experimentavam prosperidade duradoura mantinham religiosamente. Primeira prática: gratidão específica diária. Não apenas obrigado, Senhor, pelas bênçãos, mas gratidão detalhada por cada evidência de provisão que você identifica durante o dia. Pode ser o dinheiro para o almoço, pode ser uma ideia que apareceu na sua mente, pode ser uma conexão que se formou. Quanto mais específica a sua gratidão, mais clara fica a sua percepção das formas sutis como Deus está trabalhando em sua vida financeira. Segunda prática: generosidade estratégica. Isso não significa dar tudo o que você tem, mas dar de forma inteligente e direcionada. Cat descobriu que aqueles que prosperavam de forma duradoura tinham uma sensibilidade especial para identificar onde e quando suas doações causariam o maior impacto no reino de Deus. Eles davam não por obrigação religiosa, mas por parceria estratégica com os propósitos divinos. Terceira prática: educação financeira contínua. Deus opera milagres, mas também espera que você desenvolva sabedoria prática para administrar o que Ele concede. As pessoas que mantinham prosperidade crescente investiam tempo estudando princípios de gestão financeira, investimentos e estratégias de multiplicação de recursos. Espiritualidade sem praticidade é misticismo. Praticidade sem espiritualidade é materialismo. A combinação das duas produz prosperidade sustentável. Quarta prática: networking espiritual. Elas priorizavam conexões com pessoas que também entendiam a prosperidade como responsabilidade do reino, não apenas como conquista pessoal. Essas conexões se tornavam fonte de oportunidades, parcerias e sabedoria que aceleravam o crescimento financeiro de forma exponencial. Quinta prática: visão de longo prazo. Em vez de buscar soluções rápidas para problemas imediatos, elas pensavam em termos de legado e impacto geracional. Tomavam decisões financeiras perguntando: como isto afetará minha família nas próximas 3 gerações? Essa perspectiva as levava a fazer escolhas que multiplicavam riqueza ao longo do tempo, em vez de apenas resolver necessidades momentâneas. Marina, empresária de Fortaleza, implementou as 5 práticas religiosamente durante 2 anos. Começou o período com um pequeno negócio de costura que mal pagava as contas. Hoje possui uma rede de ateliês em 3 estados. Emprega mais de 50 pessoas e usa parte dos lucros para financiar um projeto social que ensina profissões para jovens de comunidades carentes. O que Marina descobriu, e que muitos perdem, é que a prosperidade verdadeira não é apenas sobre ter mais dinheiro. É sobre ter mais capacidade de fazer a diferença. Quando você entende isso, a motivação para prosperar se torna muito mais poderosa que qualquer necessidade pessoal. Você prospera não apenas para viver melhor, mas para servir melhor. Agora preciso abordar algo que pode estar gerando resistência em sua mente.
Talvez você esteja pensando: isto parece bom demais para ser verdade. Ou, se fosse tão simples, todo mundo seria próspero. Essa resistência é normal e até esperada. É o último mecanismo de defesa das fortalezas mentais que te mantiveram limitado por tanto tempo. A verdade é que não é simples no sentido de fácil. É simples no sentido de não complicado. Existe uma diferença crucial. O ritual requer disciplina, fé e disposição para enfrentar a resistência espiritual. Muitas pessoas começam, mas desistem durante o período de purificação, porque não estão preparadas para a intensidade da batalha espiritual que se segue. Outros aplicam o ritual, mas não conseguem sustentar as práticas que mantêm a prosperidade crescente. Experimentam melhorias temporárias, mas depois voltam aos padrões antigos, porque não fizeram as mudanças internas necessárias para sustentar um novo nível de abundância. Cat observou que aproximadamente 30% das pessoas que aprenderam sobre o ritual nunca o aplicavam, vencidas pelo medo ou ceticismo. Outros 40% aplicavam, mas não persistiam durante o período de purificação. Dos 30% restantes que completavam todo o processo, a vasta maioria experimentava transformações financeiras significativas e duradouras. Esta não é uma crítica àqueles que não conseguem completar o processo. É uma observação realista sobre a natureza humana e a intensidade da batalha espiritual envolvida em quebrar maldições geracionais, quebrar ciclos de pobreza que correram em famílias por décadas. Não. Acontece sem resistência proporcional. Mas se você chegou até aqui na mensagem, há algo em seu espírito que está respondendo à verdade desta revelação. Não é curiosidade casual. É reconhecimento espiritual. Seu espírito sabe que esta é a resposta que você tem buscado. Mesmo que sua mente ainda esteja processando e questionando, o que quero que você entenda é que sua decisão sobre aplicar ou não esta revelação determinará não apenas seu futuro financeiro, mas o futuro financeiro de seus filhos e netos. Maldições geracionais afetam linhagens inteiras, mas bênçãos geracionais também afetam linhagens inteiras. Você não está apenas mudando sua própria vida. Você está mudando o destino financeiro de sua família para as próximas gerações. Imagine seus netos crescendo em uma família onde a abundância é a norma, onde uma educação de qualidade está ao alcance, onde as oportunidades florescem como um jardim exuberante, onde servir a Deus nunca é limitado pela falta de recursos. Essa visão deveria ser motivação suficiente para você superar qualquer resistência ou medo que possa estar sentindo. Cat costumava dizer: o maior roubo que o diabo faz não é tirar o que você tem, é convencer você de que não merece o que Deus quer dar. Durante toda a sua vida, você foi condicionado por uma teologia da escassez, que apresenta a pobreza como virtude e a prosperidade como um perigo espiritual. Essa teologia distorcida mantém milhões de brasileiros em uma limitação desnecessária. A verdade bíblica é clara. Deus quer que você prospere. Ele quer que você tenha recursos suficientes não apenas para suas necessidades, mas para cumprir os propósitos dele na terra. Ele quer que você seja um rio de bênçãos, não um poço de necessidade. Mas para isso acontecer, você precisa cooperar com os métodos que ele estabeleceu para quebrar as limitações que impedem sua prosperidade. Chega de aceitar a pobreza como normal. Chega de justificar a limitação como humildade. Chega de permitir que heranças financeiras negativas determinem seu futuro financeiro. É hora de você assumir a autoridade espiritual que Jesus conquistou na cruz e aplicar essa autoridade às áreas práticas da sua vida. Você não é mais uma vítima esperando por um resgate. Você é um guerreiro com autoridade para mudar reinos. Você não é mais um mendigo pedindo migalhas de abundância. Você é um filho do rei com direito à herança completa.
Você não é mais alguém que torce para que as coisas melhorem. Você é alguém que agiete para fazer as coisas melhorarem através da obediência aos protocolos celestiais. A partir deste momento, sua história ganha um novo capítulo. O antigo acabou. As limitações ancestrais acabaram. A mentalidade de pobreza acabou. A aceitação da escassez como vontade de Deus acabou. Entendeu? Acabou. Agora você tem uma decisão a fazer. Você pode fechar esta mensagem e continuar vivendo como se nada tivesse mudado, mantendo os mesmos padrões que produziram os mesmos resultados limitados. Ou você pode aceitar que esta é uma mensagem profética específica para este momento da sua vida e aplicar com fé e obediência o que foi revelado. Se você escolher aplicar o ritual de 3 noites, faça-o com reverência e expectativa, não como uma experiência casual, mas como um ato profético que declara guerra contra tudo que tem limitado sua família financeiramente. Prepare-se para a batalha espiritual, mas também prepare-se para uma vitória sobrenatural. Durante as 3 noites, mantenha um diário anotando qualquer sonho, sensação ou impressão que receber. Cat descobriu que muitas pessoas recebiam revelações específicas durante o período do ritual, mas esqueciam dos detalhes por não registrá-los imediatamente. Nos 3 dias seguintes ao ritual, resista à tentação de desistir quando a resistência aumentar. Lembre-se de que uma batalha intensa indica que você está ameaçando sistemas espirituais que controlaram sua família por gerações. A resistência é evidência de que você está no caminho certo. Durante a temporada de multiplicação que se seguirá, mantenha-se humilde, mas confiante. Humilde porque você sabe que toda prosperidade vem de Deus. Confiante porque você sabe que quebrou limitações que impediam Deus de prosperar você. E, finalmente, quando as bênçãos começarem a se manifestar, não se esqueça de onde você estava antes e de quem te trouxe para onde você está agora. Use sua prosperidade para impactar outras vidas, para estender o reino, para quebrar bloqueios financeiros de outras famílias que ainda estão presas onde você esteve. Lembre-se, Deus não quebra suas limitações financeiras apenas para que você viva melhor. Ele quebra suas limitações para que você se torne um instrumento de libertação para outros. Sua prosperidade tem um propósito maior que seu conforto pessoal. Quando você entende isso e vive isso, a abundância se torna sustentável e exponencial. Declare sobre sua vida neste momento. O tempo da dúvida acabou. O tempo do medo acabou. O tempo da aceitação da pobreza como normal acabou. Uma nova era de abundância e propósito começa agora. Escreva nos comentários: aceito meu chamado para a prosperidade, como uma declaração pública de que você entendeu que este encontro não foi casual, mas um momento marcado pelo céu para transformar sua realidade financeira. Compartilhe esta revelação com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão lutando contra limitações financeiras. Pode ser a diferença entre elas permanecerem presas ou serem libertadas para cumprir seu propósito com abundância. Vá em paz, sabendo que este encontro já está produzindo frutos que você ainda não pode ver, mas logo colherá. A terra da sua vida financeira foi arada. A semente de abundância foi plantada. Agora é tempo de regar com obediência e colher com gratidão. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E que a prosperidade do reino se manifeste em sua vida de forma abundante, sustentável e transformadora. Amém.